Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 2, dando sequência à exposição deste livro. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso ou mal vestido ou vestido em trapos, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ou, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mais uma vez, eu quero orar ao Senhor e pedir que Deus, mais uma vez, ilumine o nosso entendimento. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eis-nos aqui diante da Tua palavra, abençoa-nos, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, para que possamos ouvir de fato a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Como é precioso para nós sabermos que o Teu Santo Espírito, o Senhor Deus, tem nos conduzido e há de nos conduzir no entendimento e na prática da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude. Nós precisamos muito do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um tema bem complicado, eu diria, devido ao momento em que nós estamos passando. Nós vivemos hoje uma crise política onde um determinado partido e outros têm estabelecido uma certa luta entre classes, colocando pobres contra ricos e dizendo que os ricos oprimem os pobres. E, infelizmente, algumas dessas pessoas olham, inclusive, para um texto como esse e distorcem esse texto, afirmando, por exemplo, que Deus tem uma predileção pelos pobres, porque é pobre, como se o fato de ser pobre fosse um sacramento. Não é isso que Tiago está falando. Eu não quero que você, de repente, influenciado pela circunstância, diante de tantas questões que tem ouvido, você desconsidere essa questão,
porque nós precisamos olhar essa questão da acepção de pessoas, nós precisamos olhar o pobre, especialmente os cristãos, numa perspectiva bíblica. E eu peço que você esteja, de fato, orando enquanto nós expomos a questão, para que não seja influenciado por uma ideia onde Tiago está falando aqui que os ricos, eles de fato não servem a Deus, e os pobres são aqueles que servem a Deus, são os oprimidos e devem ser, então, amados porque são pobres, enfim. Não é isso que Tiago está ensinando para nós. Mas é importante nós considerarmos o contexto. E nós sabemos que o contexto de Tiago era um contexto de pobres. Ele estava escrevendo para cristãos, judeus, que estavam dispersos, ou seja, estavam fora de Jerusalém, e muitos desses cristãos não tinham dinheiro. Muitos desses cristãos estavam passando por necessidades financeiras. Estavam sendo, de fato, oprimidos por ricos ímpios. Não simplesmente pelo fato de serem ricos, mas eram ricos ímpios, que estavam oprimindo essas pessoas, estavam agindo de maneira injusta com elas. Tiago escreve diante desse contexto. E eu quero que vocês olhem, por favor, o versículo 1, onde Tiago ele nos mostra um retrato do que estava acontecendo com aquela igreja. Tiago diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Possivelmente, isso estava ocorrendo no seio da igreja. Aqueles irmãos estavam fazendo essa acepção de pessoas. É interessante que essa expressão acepção de pessoas, ela significa literalmente aceitar o rosto de alguém. A ideia era: eu te aceito por aquilo que você aparenta ter. Eu não te aceito por aquilo que você é. E o que eles viam, eles ao chegarem na igreja, um entrava com trajes de luxo e outro entrava andrajoso. É isso que o versículo 2 nos diz. E essa expressão andrajoso é alguém que está vestido em trapos, alguém que está muito mal vestido, vestido como um morador de rua, alguém que estava ali fedendo, enfim, tantas questões. Essas pessoas estavam sendo discriminadas, essas pessoas estavam sendo colocadas de lado. Tiago agora vai trazer uma ilustração, ou uma narrativa de um fato que de fato, ou uma narrativa que demonstra que houve de fato essa questão. E eu peço que você olhe o versículo 2 e o versículo 3, onde ele faz essa narrativa. Ele diz: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Então, irmãos, nós devemos entender, em primeiro lugar, que esses ricos aqui, a quem Tiago estava se referindo, muito embora nós cremos diante da possibilidade de fato, existiam ricos ali, mas esses ricos, especificamente, eles não eram cristãos. E eu chamo a sua atenção para o versículo 6, quando fala que não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Esses eram os ricos que estavam sendo tratados com honra na igreja. Era um costume da época, alguns judeus que não eram cristãos e eram ricos, eles iam para a sinagoga aos sábados para simplesmente ouvir a lei. E eles se vangloriavam por isso. É por isso que Tiago diz: olha, não sejam só ouvintes, sejam praticantes. Estes eram os ricos que estavam naquele contexto, e eles eram tratados com deferência, eles eram tratados com honra diante da liderança, especialmente daquela igreja. Mas os pobres eram a dificuldade da igreja dos primeiros séculos, especialmente no contexto da igreja primitiva. Você vai lembrar, por exemplo, que Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7,
Os diáconos, eles são instituídos para cuidar das viúvas, para cuidar de pessoas necessitadas. O próprio livro de Atos vai nos dizer que os cristãos, eles repartiam os seus bens conforme havia necessidade. Existiam pessoas que, de fato, estavam passando por um contexto social muito complicado. Eles viam, então, eles estavam fazendo distinção entre o rico e o pobre. Eles viam o rico e, de certa forma, diziam: por favor, se assente aqui em lugar de honra. Você é alguém especial. Enquanto que os pobres, não pelo fato de serem pobres, mas os cristãos, e que eram pobres, eles eram colocados em pé, ou, e muitas vezes, eles eram colocados no estrado dos pés daqueles que estavam ali sentados. A ideia aqui é como se o rico estivesse sentado na frente, e não é a ideia de que quem está sentado na frente é quem busca a honra. A ideia de Tiago não é essa. Tiago está falando em relação ao tratamento. Mas vamos imaginar o contexto aqui da igreja, ou vamos utilizar a nossa igreja aqui para que a gente entenda a questão. Imagine que alguém muito rico entra na igreja, alguém muito importante socialmente falando em Poá. E de repente nós recebemos essa pessoa e falamos: olha, por favor, sente aqui, sente na frente. Esse é o melhor lugar. Você é importante para nós. E aí chega alguém pobre, alguém vestido com trapos. E nós chegamos para essa pessoa e falamos: ou você fica ali em pé, ou se você quiser sentar, você pode até sentar lá na frente, mas você vai sentar no chão. Essa era a ideia. E essa ideia trazia uma posição de humilhação. Era como se alguém estivesse ali sendo vencido. Era uma posição, de fato, de inferioridade. E nós sabemos, irmãos, que o cristianismo, ele atingiu todas as classes. Idealmente não fazia distinção entre elas. Era possível nós, ao olharmos para a igreja primitiva, nós encontrarmos ricos e pobres, judeus e gentios, homens e mulheres, adorando juntos ao mesmo Senhor. A palavra de Deus, ela não faz essa distinção entre classes. A palavra de Deus, ela é justa. A palavra de Deus prega a justiça. No inferno vai ter rico e vai ter pobre, assim como no céu vai ter rico e vai ter pobre. Tiago está escrevendo aqui para corrigir um problema que a igreja estava passando. Eles estavam olhando os ricos, estavam supervalorizando essas pessoas, o que significa que eles estavam encantados com a glória do mundo, e a glória de Cristo não era suficiente. Mas onde é a glória de Cristo? A glória de Cristo conferindo salvação àqueles que entravam na igreja, mesmo sendo pobres. Eles não estavam considerando a adoção dessas pessoas, a dignidade que essas pessoas tinham diante do Senhor, pelo fato de serem filhos de Deus. Eles estavam considerando a posição social. E Levítico capítulo 19, versículo 15, a palavra de Deus, ela deixa muito claro para nós que Deus não tem essa preferência pelo pobre em si. Levítico 19, versículo 15 diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. A palavra de Deus estabelece essa igualdade. Não existe diante do Senhor pobres e ricos. Existem pessoas que nasceram de novo e que precisam ser consideradas igualmente. Mas é fato que a Escritura exorta os seus filhos, os filhos de Deus, para que eles cuidem daqueles irmãos que estão passando por necessidade, para que eles olhem essa situação. E você observa que essa prática é uma prática do Antigo Testamento. Vale lembrar que Tiago, ele tinha o Antigo Testamento como a Bíblia, por exemplo, que nós temos aqui. Deuteronômio 15, do versículo 7 ao versículo 11, a palavra de Deus nos diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade.
Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Ao mesmo tempo que a Escritura estabelece essa igualdade entre ricos e pobres, diante dele, a Escritura exorta a igreja para que atente para aqueles que têm necessidade na casa do Senhor. E ao mesmo tempo que nós vivemos um contexto onde determinados partidos políticos têm levantado a bandeira e tentado estabelecer uma guerra entre classes, nós não podemos ser indiferentes àquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós devemos sim nos importar com aqueles que estão passando necessidade no nosso meio. Nós devemos ajudá-los. Nós devemos nos preocupar com eles. Mas o importante, nós sabemos também que a Escritura não faz distinção entre um e outro. Por isso, irmãos, não faça acepção de pessoas. Nós temos pelo menos 3 razões nesse texto para não fazermos acepção de pessoas. A primeira razão, nós encontramos aí no versículo 5. Olhe mais uma vez, por favor, o versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? A primeira razão para não fazermos acepção de pessoas é que a acepção de pessoas menospreza aqueles a quem Deus valoriza. E é importante explicar que quando eu falo que Deus, ele valoriza, não é no sentido da autoestima, mas é no sentido da dignidade que Deus confere àqueles que outrora estavam mortos, mas agora foram adotados por Deus e são filhos de Deus. E você vê isso de maneira muito clara, o versículo 9. O versículo 9 do capítulo 1, Tiago diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, orgulhe-se do fato de ser feito filho de Deus. Você deve se alegrar quanto a isso. Deus nos valoriza, e isso de uma maneira bíblica. Deus não nos valoriza no sentido de que nós temos algo em nós mesmos para oferecer a Deus, mas porque Deus nos gerou pela palavra segundo o seu querer, para que fôssemos como que primícias. E você vê isso no verso 18. Pois, segundo o seu querer, verso 18 do capítulo 1, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmãos, esse era o problema daquela igreja. Eles não estavam identificando essa dignidade na vida dessas pessoas pobres. Para eles, o que importava era o que a pessoa tinha, e não o que a pessoa era diante de Deus. E o texto ainda fala para nós que aqueles irmãos que eram pobres, eles tinham pelo menos 2 aspectos. Duas questões importantes sobre eles. Eles foram escolhidos para serem ricos em fé. É isso que o versículo 5 nos diz. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé? E é importante nós entendermos, quando Tiago ele fala ricos em fé, Tiago está falando rico em obras. Ou seja, ricos em evidências de salvação, ricos em manifestações de atributos de Cristo, ricos em expressões daquilo que é o Senhor Jesus, mas essas pessoas estavam sendo rejeitadas porque elas eram pobres, por aquilo que elas tinham. A igreja daqueles dias não estava considerando a situação daquelas pessoas diante de Deus, mas aquilo que elas tinham. E Deus soberanamente havia escolhido essas pessoas para que essas pessoas evidenciassem a sua glória. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, versículo 29, texto que nós lemos na liturgia, nós temos exatamente esse retrato. A palavra de Deus diz que, irmãos, reparai na vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe, então, o desvalido, às vezes socialmente, mas esse texto, muito embora ele se aplique de uma maneira mais abrangente a todos, porque todo homem diante de Deus é um pobre, coitado, miserável e desgraçado, a não ser que ele seja alvo da graça de Deus. Nós percebemos aqui no contexto de Tiago, que esses pobres, eles, muito embora não tendo dinheiro, não tendo condições financeiras, eles eram ricos em fé. O que nos ensina, irmãos, que a verdadeira riqueza é a fé que Deus deposita em nossos corações. Não há maior riqueza para o homem do que saber que Cristo é Salvador e Senhor da sua vida. Podemos não ter tantos bens, podemos não ser valorizados pelos títulos que temos, podemos não ser valorizados pela nossa conta bancária, mas diante de Deus, nós somos ricos. Nós somos ricos porque nós conhecemos a maior riqueza que um homem pode conhecer neste mundo, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus continua, e Tiago diz que estes irmãos, eles são não só ricos em fé, mas eles são herdeiros do reino que Deus prometeu. Olhe o versículo 5, é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Lembre-se do que diz o verso 9. Nós devemos nos gloriar na nossa dignidade. E essa dignidade, ela tem tanto um aspecto temporal quanto atemporal. É a dignidade de que hoje eu sou filho de Deus, mas é o fato de saber que essa riqueza que eu tenho hoje é a riqueza que está vindo me encontrar. Eu possuo essa riqueza da vida eterna, eu usufruo da vida eterna hoje, mas haverá um dia em que eu irei usufruir disso de maneira mais plena. Por isso eu sou herdeiro dessa promessa. Eu posso não ser herdeiro de uma conta astronômica, eu posso não ser herdeiro de bens materiais, mas eu posso dizer com toda a convicção que eu sou herdeiro do melhor e do maior bem que um homem pode receber nesta vida, Cristo. E aqueles irmãos, tomados de perversos pensamentos, aqueles crentes, podemos dizer assim, porque o pecado da acepção de pessoas é algo que pode acometer a cada um de nós, eles não estavam considerando isso. Eles estavam considerando a conta bancária. Eles não estavam vendo dignidade. E, irmãos, nós precisamos valorizar os nossos irmãos, não por aquilo que eles podem nos dar, não por aquilo que o mundo diz que é bom, ou que o mundo diz que é maravilhoso, mas por aquilo que eles são, filhos de Deus. Daí, irmãos, nós, diante do Senhor, somos todos iguais. Diante de Deus, nós não temos qualquer desculpa para fazermos acepção de pessoas, porque se nós fazemos acepção de pessoas, especialmente dos filhos de Deus, dos cristãos, nós estamos desvalorizando aquilo que Deus valoriza, nós estamos desconsiderando aquilo que Deus considera, nós estamos menosprezando aquilo que Deus confere dignidade. E muitas vezes nós tendemos a valorizar pessoas que podem nos beneficiar. Tendemos a nos relacionar com pessoas que podem nos abençoar intelectualmente, financeiramente, ou seja lá como for. Infelizmente, muitas das nossas relações, em muitos momentos, demonstram interesse. Como é que está o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Todos nós somos uma família. Deus nos colocou aqui, não foi por acaso. Uma grande desgraça que tem sido propagada em nossos dias é a questão da afinidade. A afinidade, ela é lícita até certo ponto. É claro que se eu chegando aqui, eu que sou do Ceará e conheço alguém cearense,
Parece que é quase que natural a gente se falar. Os gostos em relação às comidas são parecidos. Música, seja lá o que for. Mas, irmãos, quando a afinidade ela serve de impeditivo para a gente se abrir para se relacionar com pessoas de gerações até diferentes das nossas, a afinidade ela se torna então pecaminosa. É claro que, pelo fato de me deparar com pessoas que gostam de teologia, você tem um aspecto, uma facilidade até. Mas nós devemos nos abrir, irmãos, para entendermos que nós somos irmãos, mesmo de contextos diferentes, de culturas diferentes, histórias diferentes. Deus nos colocou aqui, e o que nos une, e o que nos faz nos aproximar uns dos outros, é o fato de sabermos que nós pertencemos ao mesmo Deus, partilhamos da mesma salvação. Essa é a verdade do que a palavra de Deus nos ensina. Peça perdão a Deus por desconsiderar aqueles a quem Deus ama e os chama de filhos. Considere aqueles que nasceram de novo, aqueles que de fato pertencem ao Senhor. A segunda razão para não fazermos acepção de pessoas, nós encontramos aí no versículo 8 ao versículo 11. A palavra de Deus diz: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aquele que faz acepção de pessoas está desconsiderando a lei régia. É essa a expressão que nós vemos aqui no verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, a lei estabelecida pelo rei, o Senhor Deus estabelece na sua palavra. Nós estamos desconsiderando a palavra de Deus. Nós estamos desconsiderando a lei do Senhor. Nós sabemos que a prática da segunda parte da lei, prefiro dizer assim, porque nós sabemos que Moisés ele desce com 2 tábuas, e não é errado, mesmo alguns entendendo que na primeira tábua nós tínhamos da primeira a quarta lei, e na segunda tábua da quinta a 10ª. Mas pelo fato disso não estar tão claro assim, eu uso essa expressão, a segunda parte da lei, que vai do 5º mandamento ao 10º mandamento, que é resumido pelo Senhor Jesus. Nós temos aí em Mateus 22, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A acepção de pessoas, ela desconsidera a lei do Senhor que estabelece que devemos amar o nosso irmão. E era interessante, irmãos, porque aqueles cristãos, segundo o que Tiago mostra para nós, eles diziam que conheciam a lei, eles diziam que guardavam a lei do Senhor, que eles eram zelosos, mas eles não praticavam. Ou eles escolhiam aquilo que era mais fácil ou mais conveniente. Você vai lembrar que o Senhor Jesus, ele chega para alguns fariseus em Mateus, e ele admoesta esses fariseus porque eles não estavam observando o 5º mandamento. Eles não estavam considerando pai e mãe. Mas eles diziam, nós consideramos o resto. Mas nós não consideramos isso. Tiago diz que aquele que peca em um só se torna culpado de todos. Nós devemos amar o nosso irmão não só de palavra, mas de verdade. No capítulo 3 de 1 João, versículo 18, nós temos isso: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós continuamos aí no texto, versículo 10. A palavra de Deus nos diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Fazer acepção de pessoas, em última instância, muito mais do que pecar contra o irmão,
é pecar contra aquele que estabeleceu que você deve amar o irmão. E quando nós fazemos essa acepção de pessoas, nós estamos pecando contra Deus. Você lembra da confissão de Davi? Quando ele peca contra Urias, o que é que ele diz? Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente fiz o que é mal. Porque nós pecamos não só contra o nosso irmão, nós pecamos contra aquele que estabeleceu que nós devemos amar o nosso irmão. E é interessante nós percebermos o versículo 11, quando Tiago, ele inverte a ordem dos mandamentos. Se você for observar, ele primeiro diz, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Quando você olha lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 13 e versículo 14, você percebe que na sequência dos mandamentos, o mandamento não matarás é o 6º mandamento. O não adulterarás é o 7º. Mas Tiago, propositalmente, ele coloca o não adulterarás em primeiro lugar, porque o judeu, ele considerava o adultério pior do que a questão de matar o outro. Vale lembrar que o pecado de adultério, ele era punido no Antigo Testamento com morte. Se você traísse a sua esposa, se você fosse pego, você seria morto, você e a pessoa. Levítico 20, versículo 10 diz isso para nós. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Os judeus, eles viam esse pecado como superior ao pecado de adultério. O que é interessante é nós percebermos que Tiago, ele aprofunda essa questão da acepção de pessoas, e ele diz que a acepção de pessoas não é só uma atitude de desamor. A acepção de pessoas é a quebra do 6º mandamento. Daí a gravidade do problema. Fazer acepção de pessoas é muito mais do que mostrar desamor, é muito mais do que demonstrar indiferença. Fazer acepção de pessoas é matar o seu irmão. E é isso que o 6º mandamento diz, não matarás. E esse entendimento está claro para nós, quando, por exemplo, nós olhamos Mateus capítulo 5, Jesus, ele diz lá no versículo 27 e 28, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, o que é que diz aí? Já adulterou com ela. Eu não preciso matar o meu irmão literalmente para que eu quebre o 6º mandamento. Eu só preciso fazer acepção. Eu só preciso dizer, não quero me relacionar com você por um motivo injusto. Quando nós fazemos isso, irmãos, e era o contexto de Tiago aqui, nós estamos matando. E 1 João, capítulo 3, versículo 15, nós temos essa ideia. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Tiago, então, alerta os seus leitores quanto à gravidade de fazer acepção de pessoas. Mais do que desconsiderarmos a lei do Senhor, é quebrarmos o 6º mandamento. Quando nós fazemos acepção de pessoas, quando nós nos relacionamos com as pessoas por aquilo que elas podem nos dar, e simplesmente nos fechamos para nos relacionar com aqueles que de repente têm gostos diferentes dos nossos, nós estamos matando. O ódio, conforme nós aprendemos em João, não é necessariamente uma atitude positiva, eu odeio. Você não precisa dizer eu odeio para que fique constatado que você odeia alguém. Você só precisa esquecer que aquela pessoa está ali, porque não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou aqui para a gente se amar. E esse é o grande desafio para nós. Infelizmente, podemos cair neste pecado, mas o que podemos fazer? Confessar os nossos pecados a Deus e fazermos aquilo que é justo. É isso que nós podemos fazer. A acepção de pessoas é um pecado contra Deus e um pecado contra o irmão. É um pecado contra a lei de Deus, aquilo que o Senhor estabelece, e precisa ser confessado. Mas muitas vezes nós nos guardamos diante das nossas opiniões, que são muitas vezes tão periféricas em relação a algumas questões, e nos refugiamos em guetos. E simplesmente, daqui a pouco, passamos a olhar para o outro como um inimigo.
Mas Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Como está a sua disposição de coração para se relacionar com os irmãos? E eu falo irmãos na fé, não aqueles que são ímpios, mas aqueles que são irmãos na fé, verdadeiramente irmãos. Ame o seu irmão independente da condição social que ele esteja. Não seja indiferente àqueles que não têm os mesmos gostos que você. De repente é fácil nós jogarmos a culpa. Não, mas pastor, nós temos os mesmos objetivos profissionais. Nós falamos a mesma língua. Se Deus, irmãos, nos abençoa com conhecimento, se Deus nos abençoa com possibilidade de galgarmos uma posição social diferente, isso nunca é motivo para que eu me ache superior ao meu irmão. Nós somos iguais. E no céu vai estar o pós-doutor, mas vai estar o analfabeto também. Porque o que nos torna dignos diante do Senhor é aquilo que Cristo fez por nós. O Evangelho, ele nivela a todos nós. No Evangelho não existe um superior ao outro. No Evangelho existe um povo, um corpo, remido pelo sangue do Senhor. Então, irmãos, todos nós devemos, de fato, abraçar a ideia bíblica que nós somos uma família. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos desconsiderando a lei do Senhor. Mas a terceira e última razão que nós encontramos no texto é que Deus condena a acepção de pessoas. Por isso que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos, de fato, temer ao nosso Deus. Olha o versículo 12 e o versículo 13. A palavra de Deus diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Primeiro, é importante que nós entendamos que a nossa motivação, de fato, em relação às nossas ações, deve ser a glória de Deus. Contudo, Tiago, ele adverte seus leitores que hajam de conformidade com a vontade de Deus, pois essa palavra irá julgar as suas ações. Tenha por certo isso, haverá um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E isso está de total conformidade com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Infelizmente nós iremos pecar, mas nós, sim, iremos pedir perdão a Deus. E nós não devemos orar: Senhor, me ajuda a pecar menos. Não, Senhor, me ajuda a não pecar, porque o Senhor odeia o pecado. E por causa do pecado, o seu filho morreu na cruz por mim. Mas a nossa vida, irmãos, ela deve ser tão somente governada pela lei de Deus. E nós devemos temer o juízo. Porque se deliberadamente nós agimos fazendo acepção de pessoas, se deliberadamente nós não consideramos a lei do Senhor, porque estamos tão preocupados com o nosso conforto, tão preocupados com aquilo que nós pensamos e gostamos, e não consideramos o nosso irmão, não estamos de coração aberto. Quando eu falo que nós devemos nos relacionar, eu não estou falando aqui de que você, a partir de hoje, tem que sair contando a sua vida indiscriminadamente para todo mundo na igreja, porque todo mundo tem que ser, é irmão, e aí eu tenho que abrir. Não, mas você tem que ter um coração aberto e disposto a aprofundar relacionamentos. O reino de Deus, irmãos, no reino de Deus nós somos irmãos, mas aqueles que não consideram essa questão, aqueles que vivem de acordo com o seu gueto, aqueles que vivem de acordo com aquilo que eles acham, aquilo que é confortável, fazendo acepção de pessoas, podem ter por certo que serão julgados, serão condenados diante da lei do Senhor. A vida do cristão, ela é governada pela lei do amor. É essa a ideia que Tiago diz, da lei da liberdade. O que fazemos? Fazemos por amor a Deus e amor ao nosso irmão. Esse é o resumo da lei. Eu não vou fazer acepção de pessoas, não porque simplesmente eu temo o juízo, ainda que eu tenha que temê-lo,
Mas eu não vou fazer acepção de pessoas porque eu sou governado pela lei da liberdade. Eu amo a Deus. Eu amo o meu irmão. Sobretudo eu amo a Deus. E fazer isso é fazer a vontade do meu Deus. Se você vai lembrar de 1 João 5, os mandamentos do Senhor não são penosos. Sabe por que às vezes é difícil nós nos relacionarmos? É difícil nós termos um coração disposto, porque nós estamos preocupados tão com o nosso conforto, e nós estamos, de fato, demonstrando que não amamos a Deus. Será que essa é a nossa dificuldade? Será que nós estamos abertos? Será que nós estamos dispostos a nos relacionar com aquele que é novo, aquele membro novo? De repente, alguém que não sabe cantar, não sabe operar o som, não tem carro, não tem nada para oferecer em termos materiais. Será que a gente está com o coração aberto para considerar esse irmão na fé? Alguém que de repente não tem o mesmo grau de instrução que o seu. Será que você está aberto a se relacionar com essa pessoa, a ver Cristo nela e amá-la por aquilo que Cristo é na vida dela? Será que nós estamos abertos a isso? O versículo 13 encerra dizendo que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Você lembra, por exemplo, da parábola do credor incompassivo? Em Mateus 18, eu não vou ler toda a parábola, mas apenas o versículo 32 ao versículo 35, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele perdoou a dívida de um homem. E esse homem se deparou, em certo momento, com uma pessoa que estava devendo a ele. E o que foi que ele fez? Ele puniu aquele homem. Ele não agiu com misericórdia. E a palavra de Deus diz: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O contexto aqui, de fato, é um contexto de perdão. Mas a ideia aqui é que esse homem que foi punido, ele demonstrou que de fato ele não recebeu essa misericórdia, que não foi alcançado pela graça de Deus. A ideia aqui, irmãos, quando nós assumimos uma postura deliberada, irremediável, de fazermos acepção de pessoas, nós estamos demonstrando que a graça de Deus não nos alcançou. Nós estamos demonstrando que o amor de Deus não nos alcançou. Quando nós fazemos essa acepção, nós estamos demonstrando que Deus não agiu com misericórdia conosco. E o que essa pessoa que não demonstra misericórdia ou compaixão, especialmente pelos necessitados, conforme o texto de Tiago nos mostra, o que essa pessoa pode esperar é o juízo eterno. Mateus 5, versículo 7, a palavra de Deus diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Observe, a ideia aqui não é obra, a obra que vai fazer com que eu ganhe a salvação, mas a salvação que eu ganhei vai ser evidenciada pelas obras. Se eu não sou misericordioso com o meu irmão, está constatado, evidenciado, que de fato eu não fui alcançado pela misericórdia de Deus. E o que eu posso esperar é o juízo do Senhor. E a palavra de Deus diz que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Às vezes a gente está tão preocupado com questões morais, e eu creio que isso é importantíssimo, e de fato nós devemos nos preocupar com isso. Mas, irmãos, se nós de repente temos uma vida moral ilibada diante da igreja, nós temos problemas em relação a questões da área da sexualidade, por exemplo, mas nós somos implacáveis com os nossos irmãos, nós somos miseráveis no sentido de demonstrar amor pelo nosso irmão. Saber que isso é passivo de condenação também.
Mas nós categorizamos. Você já percebeu isso? De repente, aquele irmão que caiu nesse pecado, e eu não estou aqui relativizando, porque o pecado ele deve ser punido, ele deve ser disciplinado. Mas aquele que na igreja, de repente, cometeu um pecado de adultério, ele vai ficar marcado para sempre. Mas aquele que na igreja é conhecidamente como alguém que faz acepção de pessoas, as pessoas deixam para lá. Você já percebeu isso? Nós devemos olhar com seriedade para ambos os casos, irmãos. Porque o que faz acepção de pessoas, o que age sem misericórdia em relação ao seu próximo, a palavra de Deus diz que o juízo é sem misericórdia. É tão passivo de disciplina. Aqueles que agem fazendo essa acepção de pessoas, essas pessoas sendo crentes, elas podem sofrer juízo temporário de Deus. Deus disciplina quem ama. Mas estranho, conforme já falamos no domingo passado, se você simplesmente faz acepção de pessoas e nada acontece, é porque muito provavelmente Deus não ama você. É porque muito provavelmente você não é filho dele. Então, irmãos, hoje é o dia de nos arrependermos, de tratarmos uns de uma forma e outros de outra forma. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A pessoa cuja vida é caracterizada pela misericórdia, ela está preparada para o dia do juízo e será libertada de todas as acusações da justiça escrita. E eu não estou falando aqui de autojustificação, mas de evidências de alguém que foi justificado. Porque é exatamente essa tranquilidade que João ele demonstra aos seus seguidores, ele escreve aos seus seguidores, em relação àqueles que estão demonstrando amor uns pelos outros. 1 João 4,19, a palavra de Deus diz, e nisto tranquilizaremos, e nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Em amarmos uns aos outros. E olha o que ele diz, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. O juízo de Deus virá, mas eu estou tranquilo, porque eu tenho demonstrado o amor de Deus pelos meus irmãos. Essa é a ideia. Tiago, ele fala para nós de uma fé que trabalha. Para Tiago, se chegássemos de repente para uma conversa com Tiago, no gabinete, Tiago, mas eu sei disso, eu concordo com isso, eu não tenho dificuldade com aquilo, Tiago vai olhar para mim e vai dizer, olha, mas você está praticando a palavra? A sua fé tem trabalhado, é uma fé operosa? A sua fé tem sido evidenciada com obras? Porque eu digo a você, se isso que você diz para mim que crê, e é justo o que você fala, é bíblico até, se isso não se evidencia na sua vida, se isso não leva você à prática, você está dizendo que você está demonstrando que você não creu sinceramente nisso. Você está demonstrando que você não passa de um ímpio, um fariseu zeloso, que tudo aquilo que sabe é suficiente apenas para iluminar o seu caminho para o inferno. Então, irmãos, que Deus nos livre de fazermos a acepção. Que Deus nos ajude também a confrontarmos uns aos outros em amor. Porque isso pode acontecer. E tem acontecido no nosso meio. Mas nós precisamos investir uns nos outros. Nós temos dificuldades. Eu creio que todos nós aqui, não tenho dúvida disso, eu creio que você também não. Todos nós somos pecadores miseráveis. E a gente precisa confrontar, a gente precisa se ajudar. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Não faça acepção de pessoas, não menospreze aquilo que Deus confere dignidade, não menospreze a lei de Deus, e tema o juízo que virá sobre aqueles que agem sem misericórdia. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez?